Na comunicação, existem determinadas coisas que acabam confundindo a cabeça das pessoas. Então, quando fala que uma ONG internacional com o nome Transparência Internacional desclassificou o Brasil em termos de corrupção, a tendência natural é que as pessoas acreditem mais. Então, veja bem, uma coisa é a Jovem Pan, a Rede Globo ou a CNN falando que o Brasil está mais corrupto. Obviamente, o povo descrente vai olhar e vai falar, tá ali o jornalismo brasileiro descendo a lenha no governo mais uma vez, querendo dinheiro. Agora, quando a coisa vem de fora, dá um pouquinho de ar de verdade, né? Então, o jornalista chega e fala, uma ONG internacional desclassificou o Brasil no ranking de corrupção. É uma notícia. Eles não estão fazendo uma análise do Brasil, eles não estão fazendo uma análise do governo brasileiro. Então, essa é a estratégia que está sendo usada desde 2012 aqui no Brasil para perseguir os governos de esquerda. Sempre é uma ONG internacional com um nome importante, ou é Transparência Internacional, ou é Heritage Foundation, ou então é qualquer outra coisa, Escola Austríaca de Economia. Mises.org sempre tem um nome que dá uma ideia de respeito para desmerecer o governo brasileiro e justificar que nós estamos fazendo tudo errado. Aí, enquanto o governo Bolsonaro esteve no poder, o Brasil estava focando na produção de produtos agrícolas. Durante o tempo em que o Bolsonaro esteve no poder, a gente não tinha política industrial. Durante o tempo em que o Bolsonaro esteve no poder, o Brasil não estava incomodando ninguém fora do Brasil. Nenhuma ONG falava mal do governo Bolsonaro. A gente não tinha transparência internacional. A gente tinha, sim, as Nações Unidas falando da volta da fome. A gente tinha, sim, organizações governamentais, não organizações não governamentais. A gente tinha organizações transnacionais, organizações internacionais falando da queimada da Amazônia, falando do Brasil que estava caindo aí no ranking da luta contra a miséria, educação no Brasil caindo. Mas aí o governo Lula volta e começa a investir na educação, reduz o desemprego, aumenta o poder de compra da população. E qual que é a notícia que os jornais brasileiros dão? Uma ONG internacional derrubou o Brasil no ranking de corrupção. 10 posições. Só faltavam ser 13, né? 13 posições no ranking de corrupção, mas tudo bem, eles não chegaram a tanto. E aí, o que acontece é que dentro do Brasil, o povo já está muito mais vacinado do que antes. No lugar de deixar essas ONGs internacionais controlarem a nossa democracia e controlarem a opinião pública novamente, nós tivemos um movimento do Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, de autorizar o início de uma investigação contra essa ONG Transparência Internacional, porque essa ONG está destruindo o Brasil desde o início da Operação Lava Jato. Essa ONG está diretamente ligada à Operação Lava Jato. Então, o Toffoli pediu para iniciarem as investigações. O que essa micro-ONG foi fazer? O que esses MBLs dos Estados Unidos foram fazer? Desafiaram o Supremo Tribunal Federal, bateram de frente com o STF e começaram a divulgar para o mundo que a Suprema Corte Brasileira não quer a transparência internacional. Aí o Toffoli respondeu como? Sim, nós queremos tanta transparência que a partir de agora o processo contra a ONG Transparência Internacional vai ser público. Tirou o processo do segredo de justiça. Então, no lugar de expulsar a transferência internacional, no lugar de falar mal da transparência internacional, o Toffoli abriu acesso para qualquer jornalista poder ter os processos em relação à ONG Transparência Internacional. E aí, o que começa a aparecer a respeito dessa ONG? Essa ONG atuou nos processos da Lava Jato. Essa ONG tentou pegar 2,5 bilhões de reais da Lava Jato para eles administrarem. Essa ONG trabalhou contra o governo Lula. Essa ONG trabalhou no pedido de prisão do governo Lula. Essa ONG trabalhou pelo impeachment da Dilma. Essa ONG é uma extensão da Lava Jato, ou pior, essa ONG é do mesmo dono da Lava Jato.
Essa ONG pertence ao mesmo grupo que pilotou a Lava Jato no Brasil. Mas já que essa ONG decidiu bater de frente com o Poder Judiciário brasileiro, num momento completamente diferente daquele de 2012, em que nós tínhamos várias pessoas estúpidas trabalhando contra o Brasil, agora o Poder Judiciário brasileiro está todo junto para sapecar essa ONG. Agora o Conselho Nacional de Justiça investiga o papel da transparência internacional em acordos de leniência. Os acordos de leniência são os acordos que foram criados para quebrar as empresas brasileiras. Quebrar as empresas brasileiras para que as empresas de onde? Lá dos Estados Unidos pudessem tomar o lugar das empresas brasileiras. O Tarcísio está querendo contratar a construtora para construir as coisas no Brasil. Ele foi buscar onde? Foi buscar lá na Espanha, porque aqui no Brasil as empresas brasileiras elas foram quebradas durante a Operação Lava Jato para não poderem prestar serviços mais ao Brasil. E aí, Transparência Internacional começa a conversar fiado. E nós começamos a descobrir que a Transparência Internacional, que se coloca como uma ONG voltada à transparência, voltada ao bem, ela é, na verdade, uma organização voltada à desestabilização das empresas nacionais, está por trás da Lava Jato, é aquilo que a gente poderia chamar carinhosamente de uma organização criminosa. E como se não faltasse, aparece a foto da diretora da Transparência Internacional aqui no Brasil, fazendo campanha pela prisão do presidente Lula.